Sonic the Hedgehog é uma franquia de jogos bastante famosa, tendo filmes, desenhos, produtos oficiais e um pouquinho duvidosos, e muito mais. E não é à toa, desde os anos 90 até os dias atuais, Sonic é bastante conhecido por sua velocidade, por seus personagens icônicos e pela sua disputa com Mario. Que Mario? Aquele que... Parei, não é esse Mario kkkkkkkk. Eu estou falando Super Mario, personagem criado pela Nintendo, que também é bastante famoso. Mas hoje o vídeo não é sobre o encanador italiano ou como a Globo fala. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Hoje falaremos sobre uma era considerada terrível para a franquia criada pela Sega. O aniversário de 15 anos do Sonic. Mas antes de falar sobre essa tal era, peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sino das notificações. Isso me ajudaria bastante para chegar nos 100 inscritos. Sou Samuel Trindade e o terceiro episódio de Toa será 15 anos de Sonic, a quase morte da franquia. O ano era 2006, Sonic estava trazendo jogos bastante aclamados, como Sonic Adventure 2, que encerrou a saga Adventure com chave de ouro. Nesse ano, a franquia fez 15 anos em junho, e para comemorar, a Sega criou alguns jogos. Porém, o resultado não foi o que a empresa esperava, pois em novembro desse ano foi lançado às pressas um jogo para as plataformas Xbox 360 e PlayStation 3. E esse jogo é nada mais nada menos do que... Sonic 2006, só de eu falar esse nome, provavelmente todos os fãs da franquia já sabem sobre o que eu vou falar. Apenas dê uma olhada nessa gameplay do jogo. Olha só isso, cheio de bugs no jogo inteiro. Caso você queira continuar vendo essa coisa horrorosa, eu deixarei um vídeo de compilado de bugs do jogo na descrição. Enfim, só vendo esse vídeo de bugs vocês já conseguiram perceber o porquê o aniversário foi decepcionante, né? Mas esses problemas visuais são apenas a ponta do iceberg do jogo, já que ainda temos a história do Sonic no game, que não vou falar muito kkkkkkkkkk. O que não faz o jogo ser um lixo por completo são alguns fatores, como a música, tipo olha essa aqui. E também a história do Shadow e a introdução a um novo personagem, Silver, um personagem que é bastante odiado pela Sega, já que ele nunca mais apareceu em jogos principais da franquia. Porém, o aniversário não se resumiu apenas a este jogo, outros jogos spin-offs foram lançados, como um port do primeiro jogo da franquia, um jogo de corrida a pé, e um outro jogo de corrida em um veículo que parece um skate. Eu vou falar sobre cada um agora. Bom, vamos começar com o tal port. O primeiro jogo da franquia foi portado para o Game Boy Advance, console portátil da Nintendo, e, da mesma forma que Sonic 2006, esse port foi decepcionante e é considerado até hoje a pior forma de jogar Sonic 1. Se compararmos o jogo original com o port, perceberemos várias mudanças, como a piora na resolução, a câmera mais próxima do personagem, o que impede de ver o que está na frente do personagem, o modo aniversário, que não muda nada na jogatina, pois só acrescenta a habilidade Spin Dash do segundo jogo da franquia, músicas totalmente horríveis, e muito mais. Ou seja, vale muito mais a pena jogar Sonic 1 de Sonic Origins do que essa bomba. Bom, já falei sobre o port, agora vamos para os dois jogos de corrida.
Vou começar falando sobre Sonic Rivals. Ele foi lançado para PSP e, na minha opinião, tem uma história totalmente porca. Vou contá-la para vocês. Até onde eu joguei, o jogo se resume a isso. Sonic e Tails vão para uma ilha e encontram o Dr. Eggman, que revela para a dupla que ele tem uma câmera que transforma em carta tudo aquilo que ela captura. Após isso, mostra uma carta de M em captura Tails. Aí Knuckles chega no cientista questionando sobre a Esmeralda Mestre que, na maior cara de pau, revela para o Equidna que também capturou a Esmeralda, fazendo com que Sonic e Knuckles disputassem uma corrida, e claro que o Ouriço Azul vence. O resto é a mesma coisa, tu vai correr com Silver, com Shadow e com Metal Sonic, mas depois você vai ter que competir contra os mesmos personagens em outras pistas, por isso eu não gostei muito do jogo. Agora, vou falar sobre Sonic Riders, que, entre todos os jogos do Ouriço Azul lançados em 2006, eu vejo este como o melhor, pois o jogo é inovador, uma vez que, enquanto um certo italiano fica correndo com um carrinho, aqui os personagens correm usando um bagulho que parece um skate. Vocês conhecem aquela estética chamada Frutigera Aero? Esse jogo usa bastante essa estética futurista, principalmente na fase Metal City. Outra coisa interessante é a história dos antepassados dos rivais, Jet, Wave e Storm. Seus antepassados, e eles também, são chamados de Ladrões da Babilônia, que eram um bando de ladrões que viviam em uma ilha flutuante chamada Jardim da Babilônia. Porém, esse bando foi castigado pela ira dos deuses por conta de seus crimes, que fizeram a ilha ser lançada nas profundezas da terra e, supostamente, fizeram os babilônios nunca mais aparecerem. Mas nessa ilha, os ladrões deixaram um tesouro que até o momento da história do jogo, está esperando para ser encontrado. Segundo algumas pesquisas do Dr. Eggman, os babilônios dariam uma tecnologia que ele chama de asas de anjo para um menino, que após isso, começou a governar a Terra, o que motivou o cientista a criar mais um plano maligno, assim começando a história de Sonic Riders. Essa história é gigantesca, hein? É porque você ainda não viu a história completa do jogo, que deixarei na descrição, pois tô com preguiça de contá-la para vocês kkkkkkkk. Enfim, esse jogo contém duas visões da história, a visão do trio do Sonic, e a visão do trio do Jet. Mesmo com uma gameplay complexa no início, já que o jogo não oferece um tutorial de forma direta, você consegue se acostumar com ela aos poucos. Os gráficos não são tão bons, até porque o jogo foi lançado na época do PS2, mas vale lembrar que gráfico não é desculpa para não jogar. Então, se você puder algum dia jogar o game, jogue com todo prazer. Por isso que eu digo que esse jogo é o melhor dos jogos lançados em 2006. Porém, apenas um jogo não salva a franquia da grande decadência causada por outros jogos totalmente feitos às pressas e sem graça, fazendo com que, na minha opinião, quase ocorresse o fim da franquia, pois todos estavam com uma grande expectativa sobre o game, pois o jogo prometia voltar ao básico, sem o uso de armas, trabalho em equipe, etc. Segundo um artigo de 2011, ninguém mais tinha esperança na redenção da franquia do Ouriço. Todos viam aquilo como um motivo de chacota, e a credibilidade que a marca tinha se foi. Até que em 2008, a SEGA deu mais uma chance para o personagem, e lançou alguns títulos, e claro que as críticas estavam divididas entre positivas e negativas, mas não estavam tão ruins como nos jogos anteriores. Esses jogos são Enfim, só de ver quais são, já dá pra perceber que a franquia teve sua redenção, e voltou a ter jogos bastante aclamados até os dias atuais.
Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é especial de 3 anos do canal, pois meu primeiro vídeo foi em outubro de 2022. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando desde essa época. Fiquem com Deus. Tchau.